Bom dia, boa tarde, boa noite. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor. Não faz nem tanto sentido boa noite, né? Porque esse vídeo é vídeo de pré-jogo e o jogo é às 19 horas, então se você está assistindo esse vídeo à noite, o jogo está acontecendo ou já aconteceu. Mas continua assistindo, dá essa ajuda aí, comenta aí algum ponto de melhora, o que você não gostou do vídeo, o que você gostou, alguma dica, até para que eu evolua nos próximos vídeos, né? Eu sou bem iniciante nessa questão de fazer vídeos, então vai me ajudar bastante. Mas enfim, é, o jogo de hoje, Santos e Atlético Paranaense e Santos, lá no Paraná, Atlético Paranaense como mandante, lá no Tapetinho. É válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos vem com um ponto só, né, somado. O Santos tomou um chacoalhão da Chapecoense na estreia, mesmo sendo melhor. Não jogou bem, não consigo dizer que o Santos jogou bem e tomou 4 gols da Chapecoense. Jogar bem e tomar 4 gols se você estiver jogando contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra um time muito acima do seu, muito melhor que o seu. Agora, contra a Chapecoense não pode acontecer. É... Santos precisa muito somar pontos nesse jogo, somar pontos no plural, né? E não pode de maneira alguma pensar em perder o jogo de hoje. É inadmissível. É ruim empatar o jogo de hoje, mas é inadmissível perder. Porque eu acredito que o jogo de hoje, pelo que o Santos vem apresentando, né? Eu gostaria muito que o Santos estivesse brigando lá em cima, brigando por uma vaga de Libertadores, vaga direta para Libertadores, ou uma pré-Libertadores, mas esse não é o que o Santos apresenta, né? O que parece que vai ser a tônica do Santos até o final do campeonato vai ser brigar por um meio de tabela ou um possível rebaixamento, né? Um não rebaixamento, brigar para não cair, ou uma Sul-Americana, ou uma pré-Libertadores pelas 500 vagas que tem. Mas eu acredito que o Santos vai brigar pelo meio de tabela, ou a parte de baixo mesmo, por um não rebaixamento. Mas voltando agora para o jogo, não, vamos falar sobre o Atlético Paranaense, né, também. O Atlético Paranaense começou bem o campeonato. O Atlético Paranaense começou ganhando fora de casa contra o Atlético Paranaense, contra o Internacional, lá no Beira-Rio. Eu acredito que o Atlético Paranaense só tem esse jogo, pelo que eu me lembro. O Corinthians faria a segunda rodada contra o Atlético Paranaense, mas por o Corinthians ter um aperto na agenda por causa da Supercopa, né, contra o Flamengo que disputou, teve que adiar esse jogo e quando seria o jogo, jogou o jogo do Campeonato Paulista contra o Capivariano. E por isso que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Mas o Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo, já tem 3 pontos, né? Então pulou essa rodada número 2 e vai agora para a rodada número 3 contra o Santos. Vamos lá. Santos, vamos discorrer sobre essa partida, né? Eu acho que o Santos vem com Brazão, na lateral direita. Eu acho que vai vir com o Mike, né? Mesmo que o Igor Vinícius esteja jogando melhor, eu acho que o Mike joga, porque o próximo jogo do Santos, o Santos vai precisar atacar muito. E como o Santos vai atacar o jogo inteiro, eu acredito que o Vojvoda vai fazer esse controle de carga, vai jogar com o Mike hoje e vai jogar com o Igor Vinícius na Vila Belmiro no final de semana contra o Velo Clube. Então, Brazão, Mike na lateral direita, Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga. E na lateral esquerda, o Escobar. Agora no meio campo, a posição, o setor mais caótico do Santos, né, a volância. O Santos precisa muito contratar. Vem com o João Schmidt novamente, o cansado João Schmidt. O Gabriel Menino acho que joga também, que são os únicos volantes mesmo que estão jogando com uma certa recorrência e, e, e tem uma dinâmica, né? Tem uma dinâmica. Eu não acredito que ele vá colocar o Rincon. Por mais que o Rincon faça esse trabalho de primeiro volante melhor do que o João Schmidt, né? O Rincon ele é mais combativo, ele tem mais corpo, ele é mais forte, mas ele tem menos fôlego, por incrível que pareça, do que o João Schmidt. Mas enfim, eu acho que vai Gabriel Menino e João Schmidt ali na volância.
Aí que tá e nessa posição eu acho que pode ter alguma mudança. Eu acho que ele vai com um bom tempo, mas pode ser que ele vá com o Miguelito. Mas eu acho que ele vai com um bom tempo. Aí na frente, um pouco mais à frente, ele vai com Barreal e Rony, né, nas pontas. E como centroavante, eu acho que ele vai com o Lautaro, porque o Lautaro corre muito, briga muito, e eu acho que ele pode inverter posições com o Rony também. Mas pode ser que seja o Tassiano. Muita gente está falando que vai ser o Tassiano, mas eu acho que vai ser o Lautaro. Enfim, como eu gostaria que o Santos fosse. Eu gostaria que o meio campo vou pular porque não tem peça, né? Não tem peça. O Santos precisa muito contratar, mas eu queria que o Santos jogasse com o Rony e com o Rony como centroavante e com o Moisés na ponta. Eu sei que é muito precoce já colocar o Moisés, não sei quantos treinos ele fez, né? Mas dizem que desde o final de semana passado ele já tinha viajado para Santos. Então, se ele treinou bastante, se ele tem uma semana de treino, acho que poderíamos já ter um Moisés na ponta esquerda, né? Para correr mais, para ver o que é esse jogador, né? Até para colocar uma pulga na cabeça, pulga atrás da orelha do Gabigol, porque o Rony é um jogador muito voluntarioso, é um jogador que está correndo a todo momento, é um jogador que finaliza, que de qualquer forma ele finaliza, ele vira bicicleta, ele mesmo que não seja o momento correto, ele finaliza. E o Gabigol, ele tem horas que ele fica nulo no jogo, né? O Rony é participativo. Então eu acredito que pode acontecer isso no meio do ano, em que não seja tão coerente continuar com o Gabigol no jogo tendo o Rony, né? Mas enfim, isso é mais lá pra frente. E eu queria testar o Rony nessa posição, tendo um ponta. O Santos contratou esse ponta, não sei se é o ponta ideal, mas vamos seguir. O Atlético Paranaense não apurei qual a escalação deles, mas sei que eles contrataram o Luiz Gustavo, ex-jogador de São Paulo, que é um jogador já um pouco mais velho, mas é um jogador que tem a sua qualidade, né? Pode jogar como zagueiro, pode jogar como volante. Volante, uma área que o meio-campo ali, uma área que o Santos é muito, muito carente. Então, se o Atlético Paranaense povoar bastante ali e colocar pontas rápidos, como tem o Speed Mendonça, pode agredir o Santos, principalmente se o Mendonça jogar pela esquerda, onde o Mike vai jogar. O Mike é lento, tem uma movimentação um pouco mais dificultada, é sintético molhado, a bola corre um pouco mais do que o gramado natural. Vamos ver como que o Odair Hellmann vai vir, né? O Odair Maionese. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense não vai apresentar tantos riscos para o Santos, porque o Atlético Paranaense não tem tantas peças assim. Mas o Santos tomou ano passado gol pro La Quintana, né? La Quintana, o Mendonça perto do La Quintana é o Messi. Enfim, eu acho que o Santos ganha hoje 2-1, 1-0, jogo difícil, mas também pode perder. Eu acho que é um jogo muito aberto. Santos pode me estressar, assim como me estressou na estreia. Me estressou não pelo resultado, mas por como aconteceu. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Vamos lá, eu vou voltar aqui também para fazer um pós-jogo. Aí a gente vai se conversando para ver o que a gente viu sobre esse jogo, tá? Boa tarde.